Jornal da Manhã. Entrevista. Muito bem, como já informamos, hoje conosco a presença do vice-governador eleito por São Paulo pelo PSD, Felício Ramute. Felício, fala pra gente sobre as novidades aí, como vice-governador, você tem ido a São Paulo sempre, reuniões, enfim, eu tenho acompanhado através da grande imprensa, e essa expectativa sua agora, você vai levar alguém do Vale do Paraíba para compor também secretarias, ou mesmo alguma diretoria em São Paulo, você deverá assumir também alguma secretaria, fala pra gente das novidades como vice-governador do estado. Bom dia, Clemente, bom dia, Giovana, Eloy, Sena, equipe Jovem Pan e a todos vocês que estão nos acompanhando, prazer estar aqui, como eu disse, sempre que possível eu vou querer ter a oportunidade, claro, se os microfones estiverem abertos para mim, para que eu possa participar, escutando a população, entendendo as demandas de toda a região aqui através da grande audiência da Jovem Pan. Clemente, o trabalho de transição tem sido muito interessante, muito intenso, alguns secretários já anunciados pelo governador Tarcísio de Freitas, hoje, outros ainda hoje, né? São por volta de 11 candidatos, 11 secretários que já foram anunciados, ainda por volta de 12, 13 secretários, foi anunciado também o superintendente do DR, né? Devem ser anunciados Coronel Sérgio, né? Outros cargos importantes, né? Uma equipe muito qualificada, né? Diferente do que algumas pessoas achavam que iria acontecer, uma equipe equilibrada, uma equipe pronta para fazer o melhor por São José dos Campos. E nós temos os secretários fazendo a transição e equipes multidisciplinares fazendo as transições em outras áreas. Eu tenho acompanhado a área de gestão, de desenvolvimento econômico, de área econômica, área de orçamento, né? Junto com o Samuel Kinoshida, que é um parceiro de trabalho lá do Paulo Guedes, mas o Samuel não foi anunciado, né? Aliás, ele está ajudando nessa coordenação e também hoje deverá ser anunciado como secretário de Fazenda. Isso é você que está adiantando. Exatamente, né? Isso. Porque, mas a chance é grande. O Paulo Guedes, ele não atendeu, não assumiu. Não foi um convite para o Paulo Guedes. A gente apenas disse ao Paulo Guedes que nós gostaríamos muito de tê-lo, né, próximo do governo. Ele é ministro, né? Esse convite, na verdade, não aconteceu desta forma, mas sim, dizendo ao Paulo Guedes que nós gostaríamos muito que ele pudesse ajudar. Ele, obviamente, tem outros planos, né? Deixa o ministério. Raramente aconteceu o caso de um ministro, ou quase nunca, que assumisse uma secretaria logo depois. Tem o Meirelles, por exemplo, que assumiu, mas foi depois ele ser candidato, né, a presidente, não ministro, né? Então a gente não tem, de fato, pessoas que assumem. Então ele vai ajudar aconselhando o Tarcísio, tendo muitas pessoas que já trabalharam com ele na equipe. Nós temos Jorge Lima também, que faz parte da equipe de coordenação, ainda não é anunciado, mas é uma pessoa de confiança também do governador, que tem trabalhado junto com a gente na transição. O Benini, né, que trabalhou diretamente com o Tarcísio, que é o responsável pelas parcerias, muito importante. O Lucas, do Assuntos Internacionais, também trabalhou na economia, é o atual secretário de Comércio Exterior. O Caio, que é o presidente da Petrobras, que vai trabalhar em gestão numa área que eu acho muito bacana, vocês sabem o quanto eu valorizo, que é gestão e governo digital. Para quem conhece o sistema GovBR, que evoluiu muito, um sistema espetacular do governo federal de acesso. Que reuniu muita coisa, muita coisa. Facilitou. E você vê, um exemplo aqui, Clemente. O GovBR, eu fui vender um carro. Hoje você sabe que não tem mais aqueles documentos, né, que você anda, aquele documento digital, verdinho, você não tem mais, é digital. Aí para vender o carro, você entra dentro do GovBR e você poderia fazer ali a assinatura e já fazer a transferência do carro. Mas São Paulo, o Estado de São Paulo, não aderiu ao sistema. Então, em São Paulo, você tem que imprimir, entrar no sistema agora, assinar, levar no cartório, e lá no cartório reconhecer firma para poder vender o carro. Agora, obviamente, nós vamos incluir. Então, o governo federal realmente avançou muito e o Caio foi um dos responsáveis e depois assumiu a Petrobras por um período curto e agora vai se juntar à equipe do Tarcísio à frente do governo. Quando se fala em tecnologia, você sai na frente, porque pega São José dos Campos, por exemplo, cidade inteligente e tudo, na base da tecnologia, da digitalização. Em São Paulo ainda alguns setores não, né? Então, tudo muito desintegrado e vai mudar, sim, porque o Caio é um expert, tem experiência de fazê-lo. Hoje nós temos a Prodesp em São Paulo, tem o comitê de informatização e tecnologia, algumas rotinas um pouco burocráticas e todos os órgãos que a gente tem visitado, viu, Clemente, do Estado reclamam
dessa situação da informatização ou da digitalização do Estado. Os próprios secretários atuais na transição apontam como uma das situações que eles gostariam de ver melhor no Estado, para o Estado poder oferecer mais para o cidadão. Felício, a sua relação com o Tarcísio, logicamente, é das melhores. Virou seu amigo agora, né? Até então não existia uma relação política, hoje não. Hoje é mais próxima essa relação. Me diga uma coisa, para você, é melhor ter uma secretaria em suas mãos ou é melhor você entrar em todos os setores, trabalhar com todas as secretarias para melhorar o que tem que ser apresentado à população no estado de São Paulo? Ontem eu estive com o governador no Secov, nós tivemos um evento no Secov, inclusive encontrei muitas pessoas de São José, o Sérgio Porto, a quem manda um abraço, e também ontem na Ciesp. Aí estava o Felipe Cury, estava o Almir, a Alexandra, que é a diretora da Ciesp aqui. Também tivemos 2 eventos conjuntos, né, que foram muito interessantes, mostrando o que o Tarcísio fará junto com sua equipe ao longo do primeiro dia. Para mim, não é o que é mais interessante para mim, é o que for mais interessante para o estado de São Paulo e para o governador. Sim. Né? Eu estou à disposição do governador, a gente precisa, eu já tive a oportunidade de estar no governo, por exemplo, do Cury, com cargo de secretário e com cargo de assessor. Então, o fato de ser secretário, né? Lembra, eu era assessor de comunicação, sim, nem era secretário em si, né? Tinha um cargo de assessoria, mas estava ao lado ali, ajudando em secretarias. Então, independente... Mas com status e força de secretário, né? Independente do cargo, o importante é que a gente possa contribuir para o governo. Agora, existe sim uma tendência, não vou negar, de assumir alguma secretaria, sim, sendo vice-governador e secretário, mas nada está definido. O meu papel tem que ser, a minha definição tem que ser a última, né? Porque ainda existe toda uma composição dentro do governo que precisa ser feita nessas secretarias, né? E quando eu falo composição, são nomes que nós queremos trazer para várias áreas e de vários locais. Nomes que poderão ser sem partido ou nomes que poderão até ser nomes de partidos, mas não existe, vale lembrar, o governador Tarcísio fez aquilo que a gente faz quando ganha a eleição aqui em São José. Ele ganhou a eleição sem se comprometer com qualquer cargo com os partidos. Ele tem total liberdade de indicar quem ele deseja para qualquer cargo. Claro, quem faz campanha junto, governa junto, é natural, mas ele já disse que tem que ter qualificação técnica para assumir a função. Pela sua fala, você já foi convidado a ser secretário de alguma coisa. Qual seria a secretaria? Então, Clemente, não. Se fosse, eu já teria dito aqui para você, não existe ainda nada definido. Agora é o momento da gente focar na transição. Eu tenho ajudado na transição e depois vem o próximo passo. Nos próximos dias a gente vai ter essa definição. Giovana. Eu ia falar prefeito. É a força do hábito. Vice-governador, vejo aqui de alguns nomes que já foram, né, escolhidos, mulheres, como na Secretaria de Infraestrutura, Meio Ambiente, Logística e Transporte, a Natália Rezende, na Comunicação, Laís Vita, e na Procuradoria-Geral do Estado, Inês Coimbra. Podem vir nomes de mais mulheres ainda para as outras secretarias? Sem dúvida, e aqui tem outro caso interessante, né? Alguns casos interessantes. Primeiro, o da nossa procuradora, né? Ela é uma funcionária. A Inês Coimbra. A Inês é uma funcionária de carreira e que foi indicada, na verdade, pelo governador Rodrigo Garcia. Ela estava lá no cargo. E o Rodrigo Garcia que levou ela ao cargo. Ela é uma procuradora de carreira e o Tarcísio, a nossa equipe, resolveu mantê-la no cargo. Uma pessoa seríssima que tem ajudado muito também na transição. A Natália é uma outra característica interessante. A gente brinca lá entre os secretários que ela é uma super secretária, mais do que uma secretária, né? Porque ali se juntou pela primeira vez infraestrutura e levou o DR para dentro da infraestrutura. O Coronel Sérgio e o Tarcísio vai fazer no DR a mesma coisa que fez no DENIT. Nós vamos fazer uma grande varredura dos contratos, vamos botar ordem na casa do DR. Quer dizer que o DR vai melhorar então, porque o trabalho do DR, vamos falar a verdade, deixa a desejar muito, né? Sem dúvida, Clemente. DR, a gente tem aí algumas notícias que não são muito boas, né? Assim como a gente viu coisas em relação ao Butantan, né, que foram, para quem não escutou, né, tem a questão de contratos que estão sendo vistos no Butantan, tem uma garagem de mais de 100 milhões que estavam construídos, tem a Fundação Butantan, tudo isso tem trazido um certo até constrangimento,
né, para a equipe do atual governador, né, e nós vamos, claro, já temos o novo também diretor do Butantan, o Esper, junto com Eleusis, que é o nosso secretário de saúde. Então, sem caça às bruxas, mas nós estamos vendo que existem muitos problemas, que às vezes são problemas de muitos anos, por ser um governo antigo, e que é preciso tomar atitudes. E o Tarcísio é muito correto do que ele fala, ele faz. E no DR é isso que nós estamos fazendo, e o Coronel Sérgio tem experiência, porque vem do DENIT, né? E experiência de gestão também. Então, nós precisamos fazer, claro, uma mudança no Estado sem ruptura, mas com mudanças e enxergando locais onde é necessário uma melhoria. Antes de chamar aqui o intervalo aqui, Felício, a gente tem aqui também Rodrigo dos Tamoios também, que está aí com esse trânsito ali travado ali na altura da serra lá, que obras a partir do quilômetro 64. O que você fala para o nosso ouvinte sobre essas obras agora como vice-governador que você assumirá em janeiro? Olha, primeiro, há 7 anos nós temos ali aquele desbarrancamento, né? Que nunca não foi consertado até hoje, e tem o desvio ali, onde a gente precisa fazer esse desvio. 7 anos, Clemente. Na inauguração do aeroporto, encontrei o presidente da Tamoios. E ele me disse: Felício, tá tudo certo, dá uma olhada lá, que já tem um documento, só assinar o documento e a gente consegue já, nos primeiros 100 dias, fazer alguma alteração em relação a isso e consertar aquela questão. E de fato o Benini já foi pesquisar e ele tinha razão, basta um documento e 300 milhões, né? Então, só esse detalhe que ele colocou. E por que 300 milhões? Você sabe que a Tamoios, ela foi construída pela Dersa e no final a empreiteira foi fazendo de qualquer jeito. A rodovia tem uma série de defeitos, e aí quando houve o desbarrancamento, a atual concessionária, que não foi quem construiu e quem assumiu a rodovia, né, entrou na justiça por conta do desbarrancamento e ganhou, dizendo que os defeitos anteriores deveriam ser pagos pelo Estado, pelo problema da construção da Tamoios. Então eles apontaram uma série de correções que tem que ser feita no Planalto, eu estou falando só do Planalto, né? E que vão custar 300 milhões, isso inclui, claro, não vai custar 300 milhões só aquele desbarrancamento, mas inclui o conserto daquilo. Então a gente vai mexendo e vai aparecendo coisas, né, que não estavam previstas, mas que explicam muitas coisas. E também eu não posso adiantar ainda muito, que não é público, mas no contorno, apesar de haver uma previsão para o final de 2023, e é o mesmo caso do contorno, era uma obra da Dersa, que não foi ao fim, foi abandonada e depois foi concessionado para a concessionária que está hoje. E o prazo estimado é final do ano que vem, final de 23. Mas talvez nós tenhamos problemas que já se apontaram, depois nós vamos ter a oportunidade de divulgar, na próxima eu prometo que eu divulgo, e que não vão possibilitar que isso aconteça, lamentavelmente, problemas de gestão e planejamento. Muito bem, hoje conosco apresento o Felício Ramute, vice-governador eleito pelo PSD aqui em São Paulo, e o nosso WhatsApp para perguntas ao Felício, por favor, mande digitado, porque com áudio não temos condições de ouvir, tá bom? É o 99707-7791, perguntas ao Felício. Hoje conosco no Jornal da Manhã, a presença do vice-governador Felício Ramute, falando conosco com os ouvintes do Jornal da Manhã. Giovana, tem pergunta a ele já aí, né? Já vem pergunta aí de uma ouvinte que questiona sobre escolas, é isso, né? Exatamente, é a Fernanda Pessoa, de São José dos Campos. E, Felícia, ela pergunta sobre a municipalização de 17 escolas, segundo ela, sem ouvir a comunidade, que o convênio não tem despertado o interesse dos professores e não estão pensando nos funcionários, zeladores e terceirizadas. Conselhos escolares e abaixo-assinados comprovam que as comunidades não querem a municipalização, segundo a Fernanda Pessoa. Olha, Fernanda, é uma boa pergunta. Quero parabenizar o prefeito Anderson por essa iniciativa. Na verdade, muitas outras virão em todo o estado de São Paulo. O estado de São Paulo fará e incentivará, né, a assunção pelos municípios que quiserem, assim como São José dos Campos, assumir as escolas, principalmente do ensino fundamental 1, né, para que o Estado possa se concentrar no ensino fundamental 2 e também no ensino médio, né? Muitas cidades do tamanho de São José dos Campos já não têm rede de ensino fundamental 1 do Estado, são todas redes municipais. Posso citar Ribeirão Preto, entre outras cidades onde não existe rede municipal de fundamental 1. Agora, a Fernanda é servidora, eu fui servidor como prefeito, serei servidor como vice-governador, e o prefeito é servidor. Em primeiro lugar, a gente tem que escutar, sim, as pessoas. Foi o que a gente fez. É só você perguntar para os pais de alunos que têm filhos em escolas estaduais, e a gente sabe da deficiência de infraestrutura das escolas estaduais. O município está muito mais próximo de manutenção. Existe uma disputa, na verdade, nos inícios dos anos letivos, de alunos que reclamam, vocês mesmos colocam, que conseguem vaga em escola estadual e não queria,
e queria ir para uma escola municipal. Isso não é pela qualidade dos professores, porque os professores são bons, tem muitos que dão aula na rede estadual e dão aula na rede municipal, mas falta de infraestrutura e a distância da gestão daquela unidade escolar, né, da administração. Quando estiver próximo, quando estiver com a cidade, isso vai ficar muito mais simples, com o nível de manutenção que as nossas escolas municipais têm. Isso é claro, isso é evidente para qualquer cidadão que frequenta as escolas. Ser político é ter sensibilidade política e sensibilidade social. Agora, a gente sabe que ali dentro tem os professores por tempo determinado, não aqueles professores concursados. Os professores concursados continuarão na rede escolar sem problema algum, não serão afetados em absolutamente nada em relação a essa mudança. Os professores de tempo determinado, sim, mas poderão ter a oportunidade de migrar para outras escolas da rede estadual, desde que tenham condições para isso, que possam assumir o ensino fundamental 2, enfim. Então, é uma mudança para melhor, para a cidade, para as pessoas. Eu sempre disse várias vezes que eu não acho justo um pai de família pagar um imposto, né? O mesmo imposto do que outro pai de família, e um pai ter aluno na escola municipal e outro ter na escola estadual que carece da infraestrutura necessária. Então é claro, é evidente, e a gente sabe disso, tem sensibilidade para isso, pode ter certeza, Fernanda, que esse é o caminho, e as pessoas, os nossos clientes, que são os pais dos alunos e os alunos, têm convicção de que essa mudança será para melhor. Deixa eu fazer uma pergunta sobre o professor. Eu não preciso dizer, por exemplo, que o IDEB é o índice que mede a educação. Por exemplo, no ensino fundamental 2 da rede estadual e da rede municipal é melhor do que da rede estadual. Eu não quero nem entrar nesse detalhe, tá? Mas estou falando só na questão de infraestrutura. A qualificação técnica dos professores é ótima e eles vão poder, com uma coordenação única, com diretores e coordenadores na escola, oferecer um melhor aprendizado ainda para os seus alunos. Felício, com relação aos professores ainda, esses que são concursados pelo Estado e vão agora lecionar numa escola municipalizada, eles ficam como concursado do Estado ou não? Ou muda? Sim, não, como concursado do Estado, não muda nada a carreira do Estado. Não muda nada. Não muda nada. Então tá bom. Giovana. Quero falar sobre orçamento. Então, para encerrar com o prefeito, então, com o ex-prefeito Felício Ramute e agora vice-governador. Queria só saber, Felício, como é que está a questão do orçamento para 2023? Vocês já têm esses números? Como é que vai trabalhar com esse orçamento? Vai dar para fazer tudo que vocês estão pensando? Como é que é? Olha, em relação aos investimentos, a situação é muito mais apertada daquilo que foi demonstrado. Eu costumo dizer que transição é igual a caixa de morango, viu, Clemente? Aquelas que às vezes a gente compra. Por cima um morango lindo, cheiroso por baixo. Na hora que você tira os morangos, então o nosso papel agora é tirar os moranguinhos de cima, né? Para olhar os moranguinhos de baixo. E cada vez mais graúdos, mais bonitinhos, mais gostosos, né? Tá certo. E cada vez que a gente avança na transição, a gente tem surpresas em relação a isso, né? Então, a gente vê que aquele dinheiro dito, né? Já não é exatamente aquilo. É claro, o Estado e muitas cidades estão numa situação de arrecadação até que razoável, mas existem muitos impactos de compromissos feitos pelo atual governo que vão afetar o orçamento. Então, nós não temos um número definido ainda, mas é muito longe do número original propagado aí. Tá sobrando 30, 40 milhões, bilhões, né? Em caixa, não é exatamente isso, até porque nós temos a partir de janeiro mudanças na Previdência que o governo já estabeleceu, mudanças na questão de gratuidades para os idosos, né? Então várias alterações que já vão custar para os cofres públicos e é custeio, algo que são gastos não só para o próximo ano, mas para o próximo. Então nós estamos avançando para ter um número final para poder depois apresentar para a imprensa. Sem querer, como eu disse, vocês lembram, a gente apontou quando eu fui prefeito 300 milhões de dívida e depois vamos trabalhar. O objetivo não é ficar resmungando, não. É apresentar a situação que a gente encontrou, arregaçar as mangas e passar a trabalhar. Tem muito desperdício no governo do Estado e tem muitas oportunidades de melhoria para a gente economizar recursos e prestar um melhor serviço. Tarcísio de Freitas, então ministro da Infraestrutura, esteve em São José dos Campos para assinar o novo contrato de concessão da Via Dutra. E anunciou várias benfeitorias, trabalho que você também, como prefeito de São José, correu atrás, o vice-prefeito, o Anderson, o deputado federal Eduardo Cury, e agora, como fica agora a Via Dutra aqui para frente, com Tarcísio governador? Bom, primeira obra, nós vamos acompanhar uma concessão federal, mas as primeiras obras são as marginais no trecho de São José dos Campos. Está dentro do caderno do edital, né? É claro que a gente vai ter uma possibilidade de estar acompanhando mais de perto, porque a gente sabe a questão da CETESB, que precisa haver mudanças,
preservando o meio ambiente, dando mais agilidade para as obras públicas, e nós vamos poder apoiar grandes projetos de infraestrutura, a Natália, que é a nossa secretária, para que a gente possa criar esses grandes projetos e ter uma agilidade maior. Você vê a Via Jaguari, né, em relação à CETESB, foram, 3 anos, 4 anos aguardando os licenciamentos. Graças a Deus eles saíram, e o prefeito Anderson agora tem feito um grande trabalho de início dessas obras para entregar essa importante via, a Via Jaguari, e a entrega também, que eu acompanhei pela imprensa, do que o prefeito Anderson fez da linha verde, chegando até o centro. Vale lembrar que no projeto original nem tinha essas estações, e aí o Anderson teve essa ideia de levar esse transporte até o centro da linha verde, e entregou já, e a linha está funcionando em sua plenitude. Felício, me resta agradecer mais uma vez sua vinda à rádio aqui, as portas, os microfones, as portas, enfim, todas abertas a você, sempre que puder venha. Eu sei que agora não vai dar tempo, porque agora já está o Natal, tá aí já vem Ano Novo. A sua mensagem, o nosso muito obrigado a você mais uma vez. Não, quero agradecer, na verdade, agradecer a população de São José dos Campos, que deu esse resultado tão expressivo para o Tarcísio junto comigo na chapa, né? Ou eu junto com o Tarcísio na chapa. Foi a maior votação entre as 10 maiores cidades do estado de São Paulo, né? Estamos falando de quantos votos? Aqui eu vou lá em porcentagem, 64% dos votos, né? Foi a maior votação percentual em relação às 10 maiores cidades do estado de São Paulo. Então, agradecer o carinho. Eu tenho, sempre que posso, estou aqui, volto aqui. Eu vou para São José, eu vou para São Paulo, eu tenho um apartamento em São Paulo, ficarei por lá, mas minha família fica aqui, a gente vou e volto em alguns dias, porque minha filha vai fazer o último ano do ensino médio, o 3º ano aqui em São José, e depois disso ela vai para uma faculdade, aí a gente vê, eu e a Vanessa, como a gente continua. Mas a Vanessa está sempre lá, eu estou sempre. São Paulo é muito perto, né? Perto, né? De São José. A gente tem lá o escritório de transição no centro, é mais perto ainda, fácil de chegar. Então, eu não vou dizer que eu vou morar definitivamente em São Paulo nesse primeiro ano, por conta, para mim, morar é se eu estiver com toda a minha família. Então, eu tenho lá uma moradia em São Paulo, sim, mas vou ter essa conexão sempre com São José. E tenho tido a oportunidade de sair em alguns lugares, né? Visitar alguns comércios de São José, e sempre sou recebido com muito carinho pela população. Então, agradecer, desejar aí um bom Natal a todos, um grande Ano Novo, né? E que a gente possa renovar as nossas energias para continuar construindo cidades e agora o estado dos nossos sonhos. E que você, Tarcísio, faça um ótimo governo. Muito obrigado.